Tá, então, gente, eu deixei já essa aula 5, né, que eu chamei lá de aula 5, que é a visão geral da contabilidade de custos. Então, só reforçando para vocês darem uma lida, é uma parte teórica, principalmente no método de custeamento, forma de custeio e sistema de acumulação. Isso aí está no capítulo 3 do Padovese, que tem lá no meu site. Então, quem aconselho a darem uma lida no material, tá? Que eu cobro isso aqui depois lá na avaliação, tá, gente? Então, deem uma lida. É mais uma parte teórica sobre os métodos de custeio, sistemas e forma de apuração. Tá? Comentei com vocês sobre o custo real, né? A gente vai trabalhar basicamente com custo histórico. Vocês talvez vocês viram lá em matemática financeira, se eu quiser corrigir um valor no tempo, eu posso usar uma taxa e corrigir esse valor. Não é comum isso em custos. Em custos, normalmente, a gente trabalha aí com, basicamente, o custo histórico e o custo de reposição, né? É que aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, basicamente, em custos, a gente lá trabalha com custo histórico ou com o custo de reposição. Na empresa é mais comum o pessoal trabalhar com até custo de reposição, principalmente no comércio, com custo de reposição, tá? É mais comum, dependendo lá do giro do estoque do produto que ele comercializa, ele acaba trabalhando mais com o custo de reposição. Exemplo, quando eu vendia equipamentos de informática, então, um exemplo para vocês, eu comprava lá um HD, né, na época era um HD de 80 mega, né, hoje a gente fala em 1 tera, 2 teras, né, naquela época era 80 mega. O que acontecia? Às vezes esse HD eu comprava para ter em estoque para pronta entrega, e esse HD ficava 3, 4 meses, às vezes, em estoque. Isso, como era na década de 90, gente, isso aí tinha muito... tudo era precificado em dólar, basicamente. Então, quando tinha variação do dólar, aumentava ou abaixava o preço do HD. Então, eu sempre trabalhava com preço de reposição. Quando eu ia vender esse HD, né, o hard disk, eu checava lá na tabela de preço do meu fornecedor quanto estava o preço em reais naquela semana e tal, para poder fazer o preço da semana, né? Isso até 94, que aí depois veio o plano real, a inflação se estabilizou, então ficou mais fácil de administrar um pouco os preços das mercadorias. Mas a maioria, com certeza, de vocês, né, nasceram depois de 94, não sabem o que é você ter 80% de inflação no mês, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na década de 80, 70 e 80, que eu trabalhava no Banco Itaú, a gente recebia o salário no dia 27, e se caísse final de semana, a gente recebia na sexta-feira, né? Para vocês terem uma ideia, no dia 27 de manhã caiu o dinheiro na conta, eu ligava para minha esposa e falava, vai no mercado e compra, porque se ela fosse de manhã no mercado, ela comprava mais coisa do que se ela fosse à tarde no supermercado, né? Então é um negócio surreal, né? A gente já vai para quase 30 anos que a inflação nossa está aí entre, vamos exagerar, entre 3 e 10, 12% ao ano. A gente tinha 80% ao mês de inflação, então era um negócio absurdo. Então, gente, deem uma olhada. Esse material que eu postei lá no Classroom, ele é um resumo do capítulo 3 do Padovese, tá? Então, aqui, ó, é o capítulo 3 do Padovese, que eu aconselho vocês a darem uma lida aí para poder... Eu cobro algumas questões teóricas sobre esse tema lá na avaliação, tá? Que a nossa avaliação vai ser no dia 11/8. Então, daqui 3 semanas, nós teremos aí a primeira avaliação nossa. O que vai cair nessa avaliação? Conceito básico, classificação e comportamento dos custos, visão geral da contabilidade, e vai cair uma parte, não vai cair tudo, de apuração do custo dos recursos.
o que nós vamos ver a partir de hoje, tá? Hoje nós vamos começar a trabalhar, vou fazer uma introdução e nós vamos começar a trabalhar com o custo, a apuração do custo de matéria-prima, ok? Então vamos lá para a matéria de hoje, tá? Que eu chamo aí, aqui está escrito elementos de custos, que é uma parte introdutória aí que eu vou passar para vocês, mas a gente chama aí também de elementos de custo, né? Quais são os elementos de custos? Então vamos lá. Os elementos de custos, eu vou trabalhar com vocês a empresa industrial, porque, vamos dizer, ela é mais complexa. A gente entendendo o mais complexo, o mais simples fica mais fácil de entender. E o porquê isso? No comércio a gente não tem matéria-prima, né? A gente já tem o produto acabado onde a gente vai vender. Então, basicamente, é o custo do produto que eu estou comprando. Mas, eventualmente, esse é o custo do meu produto. Eu não tenho mão de obra direta que vai influenciar no custo do meu produto. Existem algumas exceções? Existem. Por exemplo, eu tinha um cliente em São Paulo que ele era um comércio, ele comercializava produtos para artes cênicas, então ele comercializava gelatina lá, que coloca nas lâmpadas de iluminação, ele comercializava aquelas garrafas acho que o material é de resina ou cera, não sei bem, que quando você bate na cabeça do cara quebra, cortina para teatro, aquele chroma key, né, tinta e tecido para aquele verde, para filmagem. Então, ele comercializava tudo que era aquelas, tanto a máquina quanto aquele líquido que sai fumaça no palco. Então, tudo que é produtos para artes cênicas, ele vendia. Como ele era um importador, então ele fazia 90% dos produtos que ele comercializava eram importados da matriz nos Estados Unidos. Por exemplo, esse líquido de fumaça vinha em tambores de 300 quilos, né, ou de 300 litros, aqueles tambores grandão, só que ele não vendia ele vendia garrafas de 5 litros, né? Então ele tinha que pegar esse tambor, abrir e colocar em garrafas de 5 ou de 10 litros, que eram as unidades que ele vendia. Aí eu tinha uma mão de obra direta que fazia, a gente chamava de transformação. Então, mas são casos específicos no comércio, onde a mão de obra vai ser inclusa lá no custo do produto, né? Porque a mão de obra no comércio, normalmente, são os vendedores, né? E o pessoal da administração, né? Que aí é custo... e aí a comissão ou o salário é em cima das vendas, né? Então aí a gente teoricamente nós não consideramos como custo, e sim como despesa, né? Lembrem disso aí, e foi aí o motivo da atividade lá que vocês entregaram semana passada. Então vamos lá. Só justificando por que a gente trabalha aí com empresa industrial, porque aí a gente vê todas as situações, né? Então, numa empresa industrial, né, eu tenho como elementos de custo as matérias-primas, os materiais auxiliares de produção, materiais de embalagem, materiais de escritório, materiais de limpeza, né, são elementos que acabam entrando no custo do meu produto. Professor, mas material de escritório entra como custo? Se esse material foi utilizado lá no departamento de produção, ele é custo. Se ele foi usado lá no departamento comercial ou no departamento administrativo, ele é despesa, lembre-se disso. A gente classifica como custo tudo aquilo que é utilizado na produção do bem ou do serviço, ok? Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. Aí a gente tem lá os materiais diretos e indiretos, então somente as matérias-primas integram os produtos, que são os materiais diretos, e os demais materiais que são necessários no processo de fabricação, mas não integram ou são difíceis de mensurar fisicamente no produto, a gente chama de materiais indiretos. Acho que eu já até dei esse exemplo para vocês. Vamos supor lá numa fábrica de móveis, onde eu vou passar cola
para colar um determinado material. Se eu conseguir mensurar, então, se a minha fábrica for automatizada e um robô for colocar cola ali, tá certo? Eu vou ter certeza que ele vai colocar 10 gramas de cola naquele sofá, vamos supor. Nesse caso, essa cola eu posso considerar como um custo direto. Mas se é a mão de obra, né, se é um funcionário que vai colocar a cola lá, dificilmente ele vai conseguir colocar 10 gramas certinho em cada sofá. Num ele vai colocar 9, no outro ele vai colocar 10,5 e tal. Então eu não consigo mensurar, apesar de ser aplicado diretamente no produto, eu não consigo mensurar. Então a gente considera como material indireto, e nós vamos ver para frente, nós temos que ter alguma forma de rateio desse material indireto. Falando da cadeia produtiva, né, um produto fabricado por uma empresa pode ser matéria-prima utilizada em outra empresa. Então, por exemplo, para a Vale do Rio Doce, o minério de ferro é o seu produto final, né? Esse produto final, minério de ferro, tá, é matéria-prima para a CSN, que é a siderúrgica, que vai fabricar ferro com aquele minério de ferro, ok? E assim por diante, tá? Então, né, aqui eu trouxe um exemplo do algodão, né? Matéria-prima para uma empresa que é o algodão, para a empresa rural lá é o algodão, e ela vai fabricar o fio do algodão, tá certo? Esse fio de algodão é matéria-prima para quem fabrica tecido. O tecido é matéria-prima para quem fabrica, deixa eu até apontar aqui para ficar mais fácil, né? Esse tecido ele é matéria-prima para quem fabrica calça. E por que isso vocês precisam entender? Vocês vão ver um pouco aqui para frente, por causa justamente, por exemplo, dos impostos que ocorrem nessa minha cadeia produtiva. Tá? Quem vai acabar pagando todos esses impostos é o consumidor que vai comprar a calça lá no comércio. Tá certo? Porque a calça, teoricamente, vai ser matéria-prima para o comércio. Não é isso? Vai ser o produto final que vai ser vendido para o meu consumidor final. E quem sempre paga os custos de todo esse processo produtivo é o consumidor final. Então, somos nós. Nós é que pagamos todos os custos. Nenhuma empresa paga imposto. Quem paga imposto somos nós. Ok? Está tudo lá embutido no preço do produto. Matéria-prima, né? A composição de custos. Então, todos os gastos necessários para a obtenção dos materiais, né? Ou do produto, ou da matéria-prima, constituem seu custo. Então, além da matéria-prima que eu comprei, se tiver frete, seguro, armazenagem, vocês que são do Comex, despesas aduaneiras, vocês devem ter visto o ano passado com a professora Adriana, tá certo? Os custos de importação e de exportação, tudo isso influencia no custo da minha mercadoria. No comércio exterior, frete, seguro, armazenagem, quando fica lá no porto esperando o desembaraço aduaneiro, não é isso? Às vezes eu tenho que pagar o custo da armazenagem. E as despesas lá aduaneiras que eu tenho, né, as DAs que a gente chama, né, despesa do Siscomex, todas aquelas taxas que existem, tem que ser embutida no custo da mercadoria. Comentei com vocês que talvez, dando tempo, né, dentro da minha programação aí de custos, a gente volte a falar sobre custo de importação, mas eu sei que vocês viram isso com a professora Adriana no ano passado, tá bom? Os impostos, né? Eu tenho algumas no Brasil, né? Por enquanto, pelo menos, enquanto não se altera a nossa legislação tributária, eu tenho alguns regimes tributários, né? Então, no Brasil, eu tenho a empresa, ela pode ser uma empresa optante pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo simples nacional e pelo microempreendedor individual. O microempreendedor individual é uma coisa mais recente, coisa aí de 5 a, no máximo, 8 anos atrás, que foi implementado, 10 anos atrás, no máximo, que foi implementado o microempreendedor individual, que é aquele empreendedor que a
a intenção, né, o objetivo da criação do microempreendedor individual era de formalizar aquele pessoal que trabalhava informalmente, né, o vendedor de pipoca, o cabeleireiro, às vezes o barbeiro, o salgadeiro, né, o que faz o salgadinho e vende e tal. Ele era, e ainda hoje, tem muitos aí ainda na informalidade, mas eles tinham dificuldade de vender para empresas, né? Aquele cara que fazia marmita, tá certo? Ele não conseguia vender para a empresa, consequentemente não conseguia aumentar a sua renda, porque ele não podia emitir nota fiscal, e as empresas legalmente constituídas normalmente querem a nota fiscal para bater da despesa, pagar menos imposto, porque estão alimentando seus funcionários e tal, etc. Então foi criado o microempreendedor individual para que esses informais que assim o desejassem se formalizassem. Na época eles pagavam lá acho que R$52 por mês de impostos e aí cobria o INSS, então era bom por causa que contava tempo para aposentadoria, dava direito a assistência médica sempre, mesmo que não pague, o SUS é para toda a população, mas pelo menos garantia a sua contagem por tempo de serviço. Ele pagava lá R$52, poderia faturar R$72 mil por ano, ou seja, se não me engano eram R$6 mil por mês, e podia ter um funcionário registrado, certo? E aí, se ele crescesse, ele passava para ser um microempreendedor, né? Não individual, mas ele teria uma microempresa, né? E assim ele cresceria. Então, essa foi a intenção. Muita gente se formalizou. Aqui em Ponta Grossa, se não me engano, hoje nós temos mais de 5 mil empresas mês, né? Microempreendedores individuais. Então, foi um negócio bom. Então, no Brasil tem esses 4 tipos aí de tributação. Dependendo de como é a tributação da empresa, eu posso recuperar ou não os impostos, tá? Então, aqui, ó, impostos são recuperáveis no caso de uso na produção e não são recuperáveis quando adquiridos para consumo da empresa. Isso é verdade quando eu tenho opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Pelo Simples Nacional e pelo microempreendedor individual, quase todos os impostos não são recuperáveis, ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazer, aqui em aula, eu vou trabalhar com vocês os 2 tipos, quando é recuperável e quando não é recuperável, tá? Para vocês poderem saber aí como trabalhar com esses 2 tipos aí de custos e de impostos, que aí, dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, vocês já sabem essa situação. Tá, o frete. Então, o frete, nós temos, isso vocês já devem ter visto também com a professora Adriana, ou talvez com o professor Eugênio, lá em introdução, né? Então, eu tenho o CIF, Cost Insurance and Freight, custo, seguro e frete. Então, o vendedor é responsável pela entrega e gastos com frete e seguro. Então, quando o preço é CIF, eu já tenho tudo isso aí embutido no preço da mercadoria. Então, quando eu compro uma mercadoria que custa $100 e o meu fornecedor fala que ele é CIF, então o frete, o seguro e o preço da mercadoria já está embutido nos $100, tá certo? Eu não preciso pagar nem o frete, nem o seguro da mercadoria. Pelo menos até o porto, no caso aí de comércio exterior. E no FOB, é Free On Board, né, posto a bordo, o comprador é responsável pelos gastos com frete e seguro. Então, posto no porto de origem, né, e aí para transportar para a minha empresa, todo o custo de frete e seguro, ele é por minha conta. Então, tem que tomar também cuidado com relação a quando o frete é CIF ou FOB, tá? Então, por exemplo, gente, considerando como imposto recuperável o ICMS e o IPI, o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? E o IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Vocês, em comércio exterior, devem ter visto o ano passado, lá em Sistemática, com a professora Adriana,
que existe o Imposto de Importação, o II, existe o PIS, Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para Fins Sociais, né, o COFINS, que são 3 impostos que também incidem. Aí, se eu trabalhar com petróleo, tem o CID, né, que é o Contribuição Incidente sobre Derivados, e o E, eu não lembro o que é. Existem outros tipos de impostos, mas o mais comum, e o que nós vamos trabalhar aqui, normalmente vai ser ICMS e IPI. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo em números também, mas fazendo essa introdução para vocês, né? Eu tenho o valor pago ao fornecedor, R$100, tá certo? Ou R$110. Eu tenho que deduzir, quando eu recupero os impostos, então, principalmente quando eu sou lucro presumido, tá? E lucro real, tá? Eu deduzo o valor do IPI, e aqui tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês. Eu deduzo o valor do ICMS, eu somo o frete da mercadoria. Sobre o frete, existe o ICMS sobre o frete, normalmente de 12%. Então, eu tenho que deduzir do custo do frete o valor do ICMS, porque eu posso me recuperar desse imposto. Se tiver, eu tenho que somar o seguro, e se tiver, eu tenho que somar a armazenagem e os outros custos lá, despesa aduaneira, quando for importação. O resultado desta conta aqui, tá certo? Vai ser o custo do meu material, ok? Então, só voltando aqui para a gente fixar. Pego o valor que eu paguei para o fornecedor, deduzo o ICM, e o IPI, somo o frete, deduzo o ICM sobre o frete, somo o seguro se houver, armazenagem e outros gastos também se houver, e aí eu tenho o custo do meu material, tá? Então, eu vou dar um exemplo, acho que está no próximo slide. Custo do material a ser ativado, que é o investimento, lembra lá, investimento, custo, né? Nós vimos lá, despesa e tal. É quando o material integra a política de estoques da empresa. Então, se a matéria-prima que eu comprei vai para estoque, ela é considerada investimento, e se ela é apropriado ao produto, eu vou considerar como um custo, né? Então, se for adquirido para aplicação específica em um produto, tá? Então, só para vocês recordarem. E aqui, gente, eu tenho uma nota fiscal. Eu acho que deve estar ruim aí para vocês verem essa nota fiscal. Então, eu coloquei aqui no Classroom, tá? Aqui é uma nota fiscal eletrônica, até de um cliente meu, de São Paulo, certo? Onde o total da nota é 8.145, está aqui. Tá? Então, vamos voltar lá. Total da nota, 8.145. Aí eu vou tirar o IPI da nota. Tá? Então, vamos lá, IPI. Onde que está o IPI? Está aqui, ó. Valor do IPI, 472,89. Ok? Em seguida, eu vou tirar o ICMS dos produtos, 1.473,89. Então, vamos lá. Onde que eu encontro isso na nota? Aqui, ó, valor do ICMS, 1.473,39. No caso aqui, tem frete. Não está aqui na nota. Aqui é uma particularidade, gente. Eu tenho 2 tipos de frete. Eu tenho o frete que vem cobrar, tanto que está aqui, ó, valor do frete, seguro, né? E outras despesas, está aqui, ó. Valor do frete, valor do seguro. Opa. Valor do seguro e outras despesas, tá? Existem 2 situações. Uma, o meu fornecedor coloca o valor do frete, do seguro e outras despesas na nota, ele que paga para o fornecedor, né, para a empresa para a transportadora, para a empresa de seguro, ou outras despesas, ele pagou para esses serviços e está cobrando da gente da nota. Quando acontece isso, gente, vem aqui na nota valor do frete, valor do seguro, valor de outras despesas, e vai estar somado aqui no valor total da nota, ok? A segunda situação
Normalmente isso acontece quando a própria empresa tem, por exemplo, uma transportadora. Tá? A outra situação que é mais comum, ele contrata uma transportadora que ele manda transportar a mercadoria e quem paga o frete é vocês. Então, quando é FOB, normalmente é isso que acontece. Quem paga o frete é vocês. Então, não vem na nota fiscal, mas junto com a nota fiscal vem lá o conhecimento de frete, que é o caso dessa nota aqui, tá, gente? Nesse conhecimento de frete, veio lá R$125, que é o nosso exemplo aqui, deixa eu voltar aqui, é o nosso exemplo aqui, veio um conhecimento de frete de R$125 que eu que tive que pagar para a transportadora, ok? Então, eu tenho que considerar, então, podem ver aqui, eu tenho que considerar no custo. Só que esse frete também tem ICMS, tá? Que é 12% dos 125. Então, nesse caso aqui, deu R$15, tá? Então, o total do custo da minha nota vai ser os 8.185,49, menos os 472,89, menos o 1.473,39, mais os 125 de frete, menos o ICMS de frete. Então, o total do custo desta nota fiscal foi de 6.349,21. Então, vou voltar para a nota para dizer um negócio para vocês. Veja bem aqui, ó, o total dos produtos é de 7.712,60. Professor, mas por que aqui está os 7.712,60? Na verdade, o total da nota ele é composto, nessa nota aqui, pelo 7.712,60 mais o 472,89, mais o IPI. Aí deu o total da nota aqui, 8.145. No total, no valor dos produtos aqui, no total dos produtos, é o preço da mercadoria e o ICMS, que é esse 1.473,39, ele já está embutido dentro desses 7.712,60, certo? Então, o custo da minha nota foi de 6.349, porque eu deduzi os impostos e incluí ICM menos o imposto do ICM. Tudo bem até aqui? Isso é importante, gente. Isso é quando a empresa pode recuperar os impostos. Se ela não pudesse recuperar os impostos, o custo dessa nota seria os 8.185,49 mais os 125 do frete, ok? Estão entendendo até agora? Problema da nota, né? O problema aqui da nota. Aqui, deixa eu voltar na nota. Então, aqui é o custo total da nota. Só que essa nota tem 1, 2, 3, 4 produtos. Tem 4 produtos, tá? Eu quero saber o custo de cada produto dessa nota fiscal. Tá? Como é que eu faço isso aqui? E aqui tem a particularidade do IPI. Mas vamos lá, eu vou voltar para o nosso slide aqui. Eu vou pegar o primeiro item da nota. Então, ó, o item 1 da nota, que é esse e-color aqui. Esse e-color é um filtrozinho que coloca em iluminação lá, tá? Então, vocês já devem ter visto isso, ó. Então, nós vamos ver esse produto aqui, ó, o e-color, tá certo? O NCM, vocês sabem o que é, né? Nomenclatura do comum, né? De mercadorias. O NCM, não é isso? Aqui nós temos a classificação tributária do produto, para vocês conhecerem esse primeiro número aqui, ó, 1. Se for 0 é produto nacional, se for 1 é produto importado diretamente, se for 2 é produto importado, comprado no mercado nacional, aí tem cada um, vai até o 4, vai ter até o 7, acho, se não me engano aqui, tá? E os outros dois números aqui, o 00, no caso aqui 00, ele está dizendo que ele é tributado integralmente pelo ICMS, tá? Se fosse 10 era substituição tributária, 20, se não me engano, com redução de base de cálculo do ICMS, se for 60 produto com substituição tributária, se for 40, 41, 50, 51, 50, 51 é diferido, 40 é isento, então tem uma classificação aí, quem for trabalhar nessa área vai ter que conhecer isso aqui. O CFOP é a classificação fiscal das operações, então aqui 5102 está me dizendo que é um produto para revenda, tá?
um produto para revenda, a unidade, rolo, quantidade 4, valor unitário, R$ 353,80, tá certo? Então, 4 vezes 353,80 deu 1.415,20. Dentro deste 1.415,20 está embutido o ICMS. Isso aí vocês vão ver quando a gente for fazer lá a formação de preço de venda, que dentro do valor da mercadoria, ele está embutido o ICMS. Então, vamos voltar aqui. E o que acontece aqui, ó? Total do item, 1.415,20. Não tem o IPI aqui dentro. O IPI, ele é destacado, separado aqui, ó, 200, valor do IPI, ó, 212,28. Opa, aqui é o valor total. Certo? Valor total, valor do IPI. Então, vocês podem reparar, nesse 1.415, não está os 212. Tá? Então, vocês vão ver aqui que eu não deduzo o IPI. Por quê? Porque no preço de 1.415 não está o IPI, que nesse caso aqui é 212,28, que é 15% a alíquota do IPI desse produto. Esse cuidado vocês têm que tomar, tá? O frete. O que foi feito com o frete? Né? Então eu peguei os 125 e rateei entre os 4 produtos. Eu já vou mostrar para vocês, né? Esse frete aqui é um custo indireto, tá? Então eu vou mostrar para vocês numa planilha como é que eu fiz isso aqui. E, consequentemente, como tem o ICMS sobre o frete, sobre esses 22,94 é 12%, deu 2,75. Então o custo deste item 1 da nota foi de 1.142,44. Aonde eu peguei o 1.415,20, tirei o ICMS, inseri o frete e tirei o ICMS do frete. Então, só voltando aqui para vocês entenderem aqui, ó. No preço da mercadoria, no preço total ou nesse preço unitário aqui, só está embutido o ICMS. Na nota fiscal, o IPI vem separado. Se vocês somarem o 1.415,20, o 1.104,40, o 633 e o 4.560, vai dar 7.712,60, que é o valor da mercadoria. Tá certo? O IPI ele vem separado na nota. Por isso que pega-se o valor do total dos produtos, soma-se o valor do IPI e eu tenho o total da nota, por causa que o frete aqui está separado. Deu para entender aqui, gente? Esse cuidado eu tenho com vocês, porque a gente, normalmente, na universidade, o professor chega, vocês têm que deduzir o IPI, aí ele coloca aqui 1.415 mais 212,28, quer ver? Vamos lá. Normalmente, o pessoal faz isso aqui, ó. O professor, né, faz 1.415,20 e soma o IPI, 212,28, né? Então, aqui no exemplo, ele colocaria, ó, que o valor do item é 1.627,48. Aí colocaria aqui o IPI de 212,28 aqui deduzido. Só que aí vocês chegam lá na empresa e pegam a nota fiscal, que está aqui, ó, e vão achar que esse 1.415 aqui, o IPI está embutido. Não está, gente, prestem bastante atenção. Não está. O IPI, a legislação obriga que o IPI esteja separado na nota, tá? Então, se eu consigo recuperar os impostos, então eu nem considero IPI, eu já pego o 1.415, só deduzo o ICM, coloco o frete e está feito o meu custo. Qual é o problema? Se eu sou uma empresa optante pelo Simples, um microempreendedor individual, ou mesmo um optante pelo lucro presumido, mas não recupero o imposto, não recupero o IPI, por exemplo, o IPI, ele só incide para as empresas industriais, tá certo? Então, vamos supor que eu sou lá Mercado Móveis, tá certo? E vou comprar da Brastemp a geladeira, só que eu sou comércio. Na nota fiscal que a Brastemp manda para mim, o IPI vem separado.
Na hora que eu vendo para o meu consumidor, vocês podem notar que da Casa Bahia, Mercado Móvel, qualquer comércio não tem IPI, não tem a coluna IPI. Ou se tem a coluna IPI, está zerada. Por quê? Porque eu não consigo recuperar o imposto do IPI. Aí, para mim, esse IPI é um custo. Então, em vez de eu subtrair o IPI, eu teria que pegar esse 1.415 aqui e 20 e somar o IPI como custo. Então, gente, vocês estão vendo que é mais complexo do que vocês estão imaginando. Bom, o que eu quero fazer com vocês aqui? Eu vou abrir uma planilha, tá? Total da mercadoria. Vou pegar a nota fiscal, tá, gente? Total da mercadoria, 7.712,60. Então, 7.712,60. Vou pegar aqui valor do frete. Não está na nota, mas eu tenho lá o conhecimento de frete, que é de 125. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho o valor do IPI. 472,89. Se tudo isso aqui tivesse na nota, gente, deixa eu só formatar aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho o total da mercadoria. Vamos fazer diferente aqui. Total da NFE. Tá? Então, eu vou somar esse aqui mais esse aqui, 472,89. Então, vocês podem ver aqui que está lá, 8.185,49. Está aqui, 8.185,49. Tá certo? Eu sei que tem o frete. Esse frete veio separado lá e que custou R$125. Bom, o que eu tenho mais de informação? Eu tenho de informação o ICMS da nota, que é 1.473,89, 1.473,89, que é o frete de 39, que está aqui, é 39. E eu tenho o ICMS sobre o frete. Tá? Eu vou até pôr aqui entre parênteses para vocês, é 12%. Tá? Então, eu vou calcular aqui, ó. Então, 125 vezes 12%, então deu lá R$15 de frete. Beleza? Então, são esses os dados que eu tenho da nota. Então, fazendo aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Qual é o custo dessa minha nota? Então, custo total da NFE. Então, vamos lá. Eu pego o total da nota, 8.185,49, deduzo o valor do IPI, deduzo o valor do ICMS, somo o meu frete e deduzo o ICMS sobre o frete. Então, dá lá os 6.349,21. Então, vamos lá. 6.349,21. Está aqui, ó. Ok? Bom, agora vamos para os itens da nota. Então, vamos primeiro calcular aqui o item 1, ok? O que eu tenho na nota fiscal do item 1? Eu tenho o valor total aqui, né? Eu vou trabalhar com valores totais depois para mim saber o custo unitário, porque lembrem que a finalidade do custos é determinar o custo unitário da mercadoria. Então, eu vou fazer pelo total, depois a gente, como aqui tem 4 itens, depois a gente divide por 4, a gente vai ter o custo unitário. Então, eu tenho o custo de 1.415,20. Então, o item 1 aqui, né? Item 1 da nota. Valor da mercadoria. Tá aqui, ó, é o valor total, 1.415,20. 1.415,20. Valor do IPI. O valor do IPI aqui está 212,28. Certo? 212,28. Vou colocar aqui, 212,28. O valor do ICMS está 1.627,48. Desculpe, vamos somar aqui. Né? Vou até copiar e colar que fica fácil. Então, o valor do meu produto é 1.627,48, que é a soma do total da mercadoria mais o IPI, tá certo? O frete, eu já vou mostrar para vocês como é que calculou. Mas eu vou pegar aqui o ICMS, 292, está aqui, ó, o valor do ICMS, 292,25, está aqui, ó, 292,95, tá aqui. Tá?
O frete, antes de eu falar do frete, olha o que é interessante para vocês verem. Olha a base de cálculo do ICMS aqui, 1.627,48. Por quê? Porque ele pegou o valor total da mercadoria, 1.415, mais o IPI, 212,28, está aqui, ó, e somou. Sobre o valor da mercadoria mais o IPI é que incide o ICMS, que deu, por isso que deu 292,95, porque a alíquota do ICMS aqui é de 18%. Então, só para vocês verem, eu vou pegar aqui 1.627,48 vezes 18%, eu lá os 292,95, tá? Então, também tem que tomar cuidado com isso. Os 18% não, do ICMS, da alíquota, não incide sobre o valor da mercadoria, e sim sobre o valor da mercadoria mais o IPI. Vocês devem lembrar lá da aula da professora Adriana, o ICMS incide sobre o valor da mercadoria, mais IPI, mais imposto de importação, mais despesa aduaneira, certo? Sobre frete, sobre seguro, sobre tudo isso aí, incide ICMS, tá? Bom, como é que agora eu vou calcular o frete, tá, gente? Como é que eu vou calcular o frete? Isso aqui já é um conceito lá de rateio. Uma das maneiras é eu saber quanto que incide de frete sobre o total da nota, ou sobre a mercadoria aqui no caso, tá? Então, o que eu faço? Eu pego os R$125, que é o total do frete, e divido pelo total da mercadoria, gente, tá? E não sobre o total da nota fiscal. Por quê? Porque eu tenho alíquotas diferentes de IPI, tá? Então, nessa nota, acho que até não tem, deixa eu até ver aqui, né? Aqui tem, ó, o quarto item da nota aqui não tem incidência de IPI, tá? Então, se eu pegar sobre o total da nota fiscal, eu vou distorcer o custo do frete. Então, eu pego o total do frete, divido pelo total da mercadoria. E aqui eu vou ter um coeficiente. Deixa eu até aumentar aqui, ó, para vocês verem. Tá certo? Eu tenho um coeficiente de rateio. Coeficiente de rateio. O frete. Vamos aumentar aqui. Eu vou ter um coeficiente de rateio do frete. Então, para mim saber quanto de frete incide sobre o item 1 da nota, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da mercadoria, que está sem IPI, e multiplicar por esse meu coeficiente. Então, aqui, ó, eu sei que tem 22,94 dos R$125 pertence ao item 1 da nota. Também sei que o ICMS sobre o frete é de 12%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui os 22,94 e multiplicar por 12%, que é o ICM sobre o frete. Fazendo isso, eu pego aqui, ó. Tem duas maneiras de eu fazer. Eu pego o valor total, deduzo o IPI, deduzo o ICMS, somo com o frete e subtraio o ICMS sobre o frete. E aí eu tenho o custo do primeiro item da nota, 1.142,43. Querem que eu faça o item 2, 3 e 4 da nota para fixar esse conceito aqui? Pode ser, professor. Principalmente, eu vou fazer porque, principalmente, esse último item aqui da nota, ele não tem IPI, tá? Então, eu vou fazer item por item, e aqui, lembre-se que eu estou na situação de que eu estou podendo recuperar os impostos, tá? Na aula que vem, eu vou pegar essa mesma nota e vou fazer o exemplo para aquelas empresas que não podem recuperar os impostos, ok? Então, vamos lá, item 2 da nota. Aqui, ó, valor total, 1.104,40. Então, 1.104,40. Valor do IPI, 165,66. 165,66. Total, vou somar os dois. Frete. Vou pegar
o valor da mercadoria, multiplicar pelo meu coeficiente de rateio do frete aqui. Então, tenho 17,90 de frete. ICMS, está aqui, ó, 228,61. 228,61. Tá? E calcular o percentual de frete, do ICMS sobre o frete, 12%. 2,15. E aqui aí eu vou fazer a conta. Peguei o preço da mercadoria, né, o F4 aqui, ó, 1.270, tirei o IPI, tirei o ICMS, somei o frete, tirei o ICMS sobre o frete. Então eu tenho um custo aqui de 891,54. Ok? Se tiverem dúvida aí, me avisem. Item 3 da nota. Tem 3 da nota. Então, vamos pegar aqui, 633 é o valor total da mercadoria. O IPI é de 94,95. 94,95. A soma vai dar lá 727,95. Vocês podem conferir pela base de cálculo do ICMS aqui. O valor do frete, nós temos que calcular, então, o valor da mercadoria vezes o nosso coeficiente, 10,26. O valor do ICMS foi de 131,03, então, 131,03, e vou calcular o frete, ICMS sobre o frete, 10,26 vezes 12%. Deu 1,23. Portanto, o custo que eu paguei 600, na realidade eu paguei 727,95, o custo vai ser de 511. E o último item, que é o item 4, valor 4.560, 4.560. Não tem IPI, então aqui, ó, não temos IPI, está zerado o IPI, é zero, vou pôr zero aqui. A soma, então, vai ser os 4.560. O frete, vou pegar o 4.560, multiplicar pelo coeficiente, tenho lá o valor do frete. O ICMS deu 820,80, está aqui, ó, 820,80. 820,80. E o ICMS sobre o frete, 73 vezes 12%. E aí aqui eu tenho o custo do item 4. Ok? Para vocês verem aqui, ó. Soma. Olha lá, eu rateei por esse índice, ó, 125 deu total, a somatória deu 125. Então vamos também fazer aqui a somatória de tudo aqui. Então, 7.712,60, lá, fechou. 472,89, fechou. 8.185,49. 125, 1.473,79. 15, 6.300, então aqui é o total, né? Ok? Então, só para vocês verem aqui que, rateando, no caso o frete, nós conseguimos aqui. No caso de seguro, outras despesas e tal, tem que fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui nós temos, né, a nossa nota com recuperação de imposto. Então, deixa eu até fazer aqui vou abrir uma linha aqui e vou deixar claro aqui, para ficar gravado, né? Que este exemplo é custo dos produtos com recuperação dos impostos. Ok? Então, para ficar bem claro isso aí. Só que aqui eu tenho o custo total, né, gente? Então, aqui, ó, vou pôr aqui quantidade. Aliás, vou pôr até aqui, ó.
No item 1 da nota, eu tenho 4. No item 2 da nota, eu tenho 1. No item 3, eu tenho 1. E no item 4, eu tenho 10 quantidades. Então, agora aqui eu vou pegar o custo unitário. Custo unitário. Okay? Como é que eu faço? Vou pegar o meu custo total, né, e dividir pela quantidade. Que esse é o objetivo do custo, né, do gerenciamento de custo, do custo. Então, se numa avaliação, numa atividade, eu perguntar para vocês, né, qual o custo unitário, né, dou essa nota fiscal, e aí eu vou perguntar, qual o custo unitário dos 4 itens da nota? A resposta tem que ser essa aqui, ó. É amarelo aqui, ó. O item 1 da nota, o custo é de 285,61 por unidade. O item 2 é de 445,77 por unidade. O item 3 é de 511 por unidade. E o item 4 é de 380,42 por unidade. Exemplo, não está na nota, mas imaginando que tenha seguro, tá? Vamos dizer que o seguro fosse de R$80, beleza? Eu teria que fazer o coeficiente de rateio do seguro, tá? Então, da mesma forma, só para a gente, eu pegaria aqui os R$80, dividiria pelo total da mercadoria, certo? E aí eu teria o coeficiente de rateio aqui. Eu vou aumentar as casas decimais só para vocês, né, terem, porque internamente ele está usando todas as casas decimais. E aí eu teria que fazer o rateio da mesma forma. Pegaria aqui o total da mercadoria e multiplicaria pelo meu rateio aqui do seguro. Tá? Vou fixar. Aí eu copio e colo. Teria aí, e aí o meu custo, né, teria que ser acrescido do seguro. E aí mudariam meus custos. Okay? Voltando aqui na parte teórica, todos os gastos necessários para a obtenção dos materiais constituem seu custo. Então está aqui, ó, frete, seguro. Vocês que são do Comex, tem armazenagem, despesa aduaneira, Siscomex, né, tem as taxas lá do Siscomex e tal. Então, volta, se der tempo, eu faço uma revisão aí de custo de importação para vocês, tá? Deixa eu terminar essa parte de introdutória aqui, gente. Os impostos incidentes são pagos somente uma vez, eu já tinha comentado com vocês, pelo consumidor final. Isso quer dizer que o IPI e o ICMS não é cumulativo, né? E os impostos são compensados pelo cliente ou consumidor seguinte. O último da cadeia de compra é a que vai pagar todos os impostos. Então, aqui, ó, é só um exemplo para vocês, né? Que eu tenho lá a empresa Alfa, a matéria-prima é o V, o produto é o X, que o X é matéria-prima para a empresa Beta, que produz o produto Y, e a empresa Gama tem como matéria-prima o Y e faz o produto Z e vende esse produto Z para o consumidor final, né? Então, só para a gente ter como exemplo aqui, depois vocês dão uma revisão aqui na aula. Então, olha lá, a empresa Alfa vende o produto dela por 2.200, tem 10% de IPI, que é 200, e ICMS de 360. A empresa Beta vende o produto dela por R$22.000, tem um IPI de 2.000 e um ICMS de R$3.600. E a empresa Gama vende o produto dela por 110, tem um IPI de 10.000 e um ICMS de R$18.000. Então, os impostos pagos pelo consumidor final é de R$10.000 e de R$18.000. Vou demonstrar isso para vocês. Se vocês somarem aqui, dá 12.200 e aqui dá 21.960.
Não é esse o valor do imposto, porque o imposto ele é não cumulativo, ou seja, por isso que tem esse negócio como é que fala? Da recuperação do imposto. Então, exemplificando para vocês, tá? O fabricante X aqui, né? Ele vende por 2.200, tem 200 de ICMS, de IPI e 18% de ICMS. Aqui está 10, é 18, tá, gente? Desculpe, está errado, deixa eu mudar. A receita líquida do fabricante X é de 1.640. Ele vendeu por 2.200, mas, né, lembrem lá da DRE, né, tal, para ele vai ser 1.640. Se ele deduzir o custo de quanto foi a matéria-prima dele, ele vai ter o seu lucro, vamos chamar de lucro bruto, tá? O lucro líquido. O fabricante, impostos a recolher. Então, quando o fabricante X vendeu esse produto por 2.200, ele foi lá e recolheu para o governo R$200 de IPI e 360 de ICMS. Como ele vendeu para a empresa beta ali, a empresa beta pagou 2.200 para a empresa X. Ela se acredita dos 200 do imposto, lembrem lá que nós fizemos um exemplo, e se acredita do 360. Então foi 1.640, que é a mesma coisa que a receita líquida aqui de venda da empresa X, tá certo? Então, ela se creditou desse imposto, tá? Só que ela vendeu, né? Ela pegou a matéria-prima da empresa X de 2.200, aí foi pegando mais matéria-prima, tal, mão de obra, e vai vender o produto dela por R$22.000. Nesta venda tem R$2.000 de imposto de IPI e 18% de ICMS, 3.600. Então a receita líquida que ela teve foi de 16.400. E quanto que ela vai pagar de imposto? Então, ela vai pagar os 2.000 aqui que ela deve, que é os 10.000, é 2.200, né, gente? E 3.600. Quanto que eu vou pagar? A empresa Y vai pagar para o governo? Os 2.000, que é os 10% sobre os 20 que ela vendeu, menos os 200 que ela se creditou, que ela recuperou do imposto que a fabricante X pagou para o governo. Então, ela vai recolher para o governo R$1.800. Então, olha, prestem bem atenção. O consumidor dela, da fabricante Y, vai pagar R$20.000 na mercadoria. Na verdade, vai pagar R$22.000, porque tem os 2.000 aqui do IPI, né? Vai pagar 20, por isso que estava 22.000. Vai pagar R$22.000 e vai pagar os 3.600, o consumidor da fabricante Y. Mas a fabricante Y vai pagar para o governo 1.800 de IPI e 3.240 do ICMS. Por quê? Porque o fabricante X já pagou uma parte, já pagou os 200 e mais os 360. Vamos lá para a empresa Gama agora, né? A empresa Z. Ela comprou, né? Ela pagou para a empresa 22.000, que é os 20.000 do produto, mais os 2.000 do IPI. Menos os 2.000, menos os 3.600, o custo ficou de 16.400. Vendeu a sua mercadoria por 100.000, mais os 10.000, mais o ICMS, né? O custo vai ser de 82. Quanto que ela pagou de imposto? Os 10.000, menos os 2.000, que a empresa Y tinha pago, 8.000, e 18.000, menos os 3.600 que a empresa Y tinha pago. Vai pagar 14.400 de ICMS. Aqui eu já sei, na verdade, deixa eu voltar, aqui é o que a empresa pagou, então o valor bruto, deixa eu corrigir, senão, tá certo? Então, resumindo, né, fazer um resumo aqui para vocês. A empresa, o fabricante X pagou 200, a fabricante Y pagou 1.800 do imposto, e a fabricante Z pagou 8.000, total R$10.000. Então, esse R$10.000 é o que vai estar embutido deixa eu voltar aqui, nos R$110.000 que a fabricante Z está cobrando do seu consumidor final, ok? Isso que também é importante que vocês entendam. No ICMS vai acontecer a mesma coisa.
O fabricante X pagou 360, o Y 3.240 e o Z 14.400, que vai dar lá os 18 mil. Então, isso é que a gente chama, tudo bem, Alana? Isso é o que a gente chama de imposto não cumulativo, ok? Então, isso aqui é para a aula da semana que vem. Então, a nossa aula aí termina hoje com isso aqui. Eu vou postar uma atividade para cálculo com uma nota fiscal e para vocês calcularem o custo unitário dos produtos, tá bom? Para entrega até terça-feira da semana que vem. Beleza? Amanhã eu já posto essa atividade. Alguma dúvida a mais? Um abraço para vocês, uma boa semana e até quarta-feira que vem.